primeiro desafio é o fato de poder conhecer a mais a fundo a Antropos e o projeto e a forma como eles se posicionam na criação de espetáculos para a infância. E depois também teve a ver com a forma como eles se demonstraram abertos a um processo em que o ponto de partida é não saber. Portanto, o desafio era fazer um espetáculo a partir de pressupostos filosóficos para a infância. E todos os elementos não se sentiam suficientemente estruturados para dizer o que é filosofia. Mas é essa vertigem também que nos permite ir, não é? O descobrir também com as crianças, não apenas para, não é? Não é fazer um espetáculo para, é com e para. Olha, para nós era uma espécie de profecia que se autorrealiza, não é? Porque alguns de nós da companhia já conheciam a Juliana, eu conheço a Juliana já há muitos anos, acrescento para fazer um agradecimento público à Juliana por me ter aturado, por me ter preparado para fazer provas, para entrar na faculdade. Há aqui um desejo grande de colaborar com a Juliana. E como nós, na Antropos, a cada projeto fazemos modalidades diferentes, quer de produção, quer de criação. Pensámos, é uma ótima oportunidade convidar alguém que nós gostamos, cujo trabalho nós apreciamos, para encabeçar um projeto em que nós nos responsabilizamos pela parte da produção, como qualquer organização semelhante à nossa, mas que abre esta oportunidade para alguém vir fazer a encenação e criar connosco um projeto que nos é muito caro. Teve imenso. A Joana, nós tivemos um contacto com ela, umas sessões com a Joana de conversa e de esclarecimento muito interessantes. O trabalho dela é fascinante. Ela tem já um histórico de oficinas com crianças, oficinas em escolas sobre filosofia. E quando nós falámos com a Joana, as suas provocações, muito filosóficas, claro, mas as suas provocações sobre o nosso projeto, sobre as nossas intenções, os nossos pontos de partida, foram mesmo muito importantes. Foi, se calhar, um dos momentos, foi tão importante quanto outros passos que nós tivemos para dar movimento ao processo de criação, eu acho. E era um dos nossos objetivos e nós ficamos muito felizes por conseguir concretizar essa meta, de ter esse apoio. Sim, ela trouxe a questão, ela não se via como filósofa, mas como perguntóloga. Então, essa foi a primeira pedra do caminho, não é? Questionar como encontrar as perguntas. E foi o primeiro encontro que deu início ao processo. Até lá nós não tínhamos falado sobre como é que vamos dividir as etapas, mas ainda não tínhamos feito nenhum ensaio, ainda não tínhamos falado de referências, ainda não tínhamos tido encontro com as crianças, então foi muito importante para esse movimento inicial. Para além disso, ela trouxe, na conversa com ela, trouxe esta ideia de, para nós estarmos em diálogo, tem que haver um acordo. Eu tenho que acordar que te vou ouvir e vou tentar realmente entender aquilo que tu estás a dizer, para que a conversa seja um contributo de ambas as partes. E isso também parece que é uma coisa muito simples, mas não é. Porque às vezes eu tenho uma ideia, tu tens outra ideia, e as ideias não se encontram e acabamos por nos perdermos nesses imensos caminhos. Para além disso, houve uma base da dramaturgia que acabou por ser a cama para o resto das camadas. Portanto, que tem a ver com esta ideia, se nós vivêssemos numa rua, mas a rua tivesse um nome de pergunta, em que rua é que tu vivias? Eu vivia na rua, o que é que acontece depois da morte? Primeiro direito. E tu? E então foi essa, a primeira oficina com crianças foi a partir desta premissa.
talvez nós precisemos de apresentar mais vezes o espetáculo para te conseguir responder de uma forma mais estruturada. Até porque as perguntas são suscitadas no final. Antes de entrarem para o espetáculo, o público é convidado a escrever, a responder a esta pergunta. Se vivesses numa rua, em que rua é que tu vivias? Em que pergunta é que tu vivias? E no final há a partilha. Então, algo que começamos a detectar foi que há uma curiosidade das pessoas saberem qual é a tua rua. Olha aquela pergunta. Portanto, isto foi o que nós, não sei se João Sim, e também há acho que é um aspecto giro, especialmente, quer dizer, ia dizer especialmente para crianças, mas é mentira, porque é para toda a gente. Como não há uma explicação clara do que vai acontecer com aquela pergunta que a pessoa escreve antes de ver o espetáculo, e ela fica com essa pergunta durante os minutos todos do espetáculo, há um engajamento com os atores e com o público por causa deste dispositivo que a Juliana inventou. E eu acho que isso é ótimo. Acho que isso é mesmo muito giro, porque os miúdos e os adultos não sabem, sabem que aquela pergunta vai ter alguma relação, mas não sabem qual é. E depois isso, enfim, acho que tem uma relação muito gira com a trama, sim, não é? Com a trama do espetáculo. O processo de investigação teve mesmo várias etapas. Uma delas, eu posso falar, esta sobre o contacto com as crianças em escolas, pelo menos uma parte, não é? Porque a outra quero deixar para ti, Juliana. Nós, neste momento, somos uma equipa de artistas de teatro que são também professores. E isto deu-nos um acesso privilegiado a muitas crianças, porque as nossas escolas, felizmente, são escolas abertas e que querem convidar membros da comunidade a entrar na escola e a participar e a construir projetos com elas. E uma das escolas que apoiou este projeto recebeu-nos e deu-nos a oportunidade de trabalhar durante 2 semanas com todas as turmas de 3º e 4º ano que aquela escola tem. O que disparou o número de crianças com as quais estivemos exponencialmente, não é? E nós, já com a orientação da Joana, tínhamos certas noções de como fazer uma oficina que não fosse só para servir um espetáculo, portanto, não para vampirizar a imaginação de uma criança, mas pelo contrário, que fosse um exercício colaborativo, quase de cocriação. Então, nós já entramos na sala de aula com ferramentas e com perguntas e com provocações para fazer a estes miúdos que, sem qualquer dificuldade, nos devolvem em triplo as perguntas e as ideias e as provocações e problematizam de uma forma tão ágil, tão sagaz. É mesmo... É um modelo de trabalho que eu achei... Ok, este passo é ideal para o projeto a que nós nos estamos a propor neste momento. É mesmo um espetáculo para a infância, que não infantiliza a criança. Então, também nessa fase de construção, esse momento para mim foi muito importante. Nós estivemos em 2 escolas. Uma delas é o Parque International School, Alfragide, que foi nosso parceiro e que deu acesso mesmo a um grande número de crianças. E a outra, vou passar a palavra à Juliana, mas vou já dizer que aconteceu uma coisa interessante para mim também. Contactámos com crianças de várias idades ao mesmo tempo e já numa fase mais avançada da investigação. Mas eu gostaria que fosses tu, Juliana, a explicar. Sim. Bem, é muita informação desta etapa, porque para além de diferentes idades, diferentes nacionalidades, diferentes backgrounds, e algo que foi transversal aos 2 grupos foi esta vontade de participar. A primeira coisa que fizemos foi perguntar: querem ser investigadores connosco? Não é? E todos eles, sim, então vamos lá. E o que é parar? E de repente ver este exercício de pensamento, de como é que tu ouves o bater do teu coração, e de repente no movimento eles fazerem
nós temos imagens, durante o processo de criação, depois dos ensaios, vinham-nos as imagens das crianças, dos movimentos que elas faziam ou das imagens que elas convocavam. A segunda escola, que não é bem escola, é um projeto de educação livre, chama-se GAL, e é residente em Colares. As crianças, as idades é a partir do 6º ano, do 6º ou 9º ano, portanto são mais velhos. E com eles a oficina já foi ligeiramente diferente, porque na altura já tínhamos personagens. Então qual foi o desafio para os atores da Antropos? E por isso me agradou tanto trabalhar com eles. É que imagina, dizer-te assim, agora vais a fazer uma improvisação a partir dos personagens, em que vais manipular o cenário pela primeira vez, que era um cubo de ferro, dentro de uma sala com um tamanho limitado, e temos aqui algumas etapas, uma ideia assim base, mas tens que estar na relação com o público, na relação com eles. Portanto, haver este teste aos personagens, e isso foi para nós muito, muito importante. E tivemos uma das crianças que tinha que tocar ao vivo na relação com o tempo e o ritmo dos personagens. Criava uma atmosfera sonora. E então para nós também foi muito rico, porque eles realmente foram co-criadores connosco, pelo menos nessa etapa. Isso foi um momento absolutamente genial. Absolutamente genial. Porque era mesmo a cobra que se devora a si mesma. Meu Deus, eu enquanto ator eu nunca tive uma experiência assim. Com uma criança que é público, mas ao mesmo tempo está a co-criar ao vivo, com um piano, e aquele miúdo é um prodígio. Sim, foi impressionante. E essa cena depois aparece no espetáculo. Exatamente. Claro, trabalhada, mas foi tão certa, sabes, que era impossível não recuperar. As nossas personagens, portanto, o processo teve várias fases. Uma delas foi com exercícios propostos pela Juliana, posso dizer o nome Vivências. Há qualquer coisa de muito biográfico em personagens que são tão exageradas e que são tão completamente quase nonsense, porque não obedecem a uma lógica do cotidiano, não é? São personagens do assombro, quase. Que eu senti foram partes de cada um dos intérpretes que foram quase ampliadas em cada processo, em cada fase do processo de construção e de investigação. Há um momento especial neste exercício com a Juliana que eu adorei. O espetáculo chama-se Filos de Filosofia, parar de verbo principal de ponto de investigação, e nós, um dos dias, fizemos um exercício muito lindo enquanto havia uma maratona. Então nós, que já estávamos em exploração de uma ideia de personagem, carregávamos areia, sacos de areia, e simplesmente parámos. E à nossa frente, a esta distância que nós estamos, passaram 500 ou 1000 maratonistas em perfeito contraste em todos os sentidos. E eles estavam vendados também. E nós chegámos a estar vendados, chegámos a fazer contacto visual com essas pessoas e a criar relação com uma pessoa que só se vai ver durante 10 segundos. É o tempo dela passar à nossa frente, e criar relação e criar narrativa e criar dinâmica e ouvir comentários e não reagir, ou reagir, não é? Então isso foi muito interessante. Enquanto intérprete, também era isto que nós esperávamos deste processo. Nós queríamos criar um projeto que tivesse um processo que nos enriquecesse e que nos desafiasse. E a Juliana deu-nos muito isso e foi tão bom. O que é parar? Porque eu acho que não passa pela mensagem, mas passa por um questionar. Passa por estar nesta viagem de curiosidade sobre aquilo que te rodeia e sobre esse pensamento que também é sensível. Principalmente na infância, em que tu estás a compreender o mundo, também
a partir dos signos que a comunidade em que estás inserido te vai dando. Então, ter alerta esse sentido do porquê é que é assim, como é que é assim, quem é que decidiu que é assim. Eu diria, se calhar, acrescento, fazer as perguntas certas, não é? Dentro do espetáculo há um debate sobre o que é o ato de fazer perguntas. Não é só, não é? Há formas diferentes e há maneiras diferentes de gerir uma pergunta. E o espaço que tu dás à tua imaginação também, não é? Que espaço é que existe? Porque o questionar também é essa possibilidade de assumir todas essas perspectivas, não só uma única, não é? A perspectiva do outro. Nós, quando concebemos este projeto, ele já estava pensado para ter 2 fases. A primeira acabou de se concretizar, as primeiras apresentações públicas, e nós agora vamos iniciar uma série de visitas a escolas, a bibliotecas. Nós agora vamos tentar chegar à comunidade de uma forma mais direta. É claro que fazer um espetáculo numa galeria, num teatro, tem essa vertente também. Mas este espetáculo foi desenhado e tem essa intenção, e que se vai concretizar já este mês de fevereiro, em que vamos fazer o espetáculo para cerca de 200 crianças, já, numa escola. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Isto faz-me acreditar que o meu trabalho em teatro tem mais sentido. Tem mais sentido. Porque contribui para algo sobre a qual nós já conversámos no passado. Esta ideia de qual é a função da arte, qual é a função do teatro. Se ele tem uma função, se ele pode ter uma função que vai para além do entretenimento e da relação dicotómica entre produtor e receptor, não é? Ou um público que passivamente vê um espetáculo e que apenas usufrui desse espetáculo como algo que o entretém momentaneamente. Mesmo que seja um entretenimento intelectual, não tem de ser, não estou a julgar o entretenimento com isto que digo, mas essa é uma dinâmica que existe e nós sabemos. E eu quero acreditar que é possível, lá está, que o projeto teatral pode ser muito maior e ter mais aspectos do que só o momento da apresentação do espetáculo, não é? Em que ele contribui para a comunidade e que ele cresce, faz crescer os espetáculos e faz crescer as comunidades. Neste caso, comunidades escolares, por exemplo, não é? Crianças. E mesmo dentro do espetáculo, eu acredito que um espetáculo é um lugar de encontro e de construção. E não é só essa relação direta. E tu, Juliana? Sim, se nós analisarmos o nosso projeto, teve muito também impacto nas escolas. Não só nas escolas, como também em nós enquanto professores. É perceber que a escola é um sistema que precisa de estar permeável à sociedade, e a ida de cientistas, de artistas, de todos os istas, é enriquecedor, porque é uma possibilidade de pensar junto. Não é? Bela, deixa a melhor pergunta para o fim. Olha, sabes, eu sinto que no final deste espetáculo eu queria fazer um espetáculo para parar, para usufruir do tempo, para desacelerar, e ganhei a consciência que nem assim conseguimos. Estamos num ritmo avassalador, sempre a produzir, sempre com prazos, com múltiplos projetos. É importante, não só nas artes, mas falando como artistas, haver condições para que os processos sejam mais dilatados no tempo, mais contínuos. Nós fizemos isto num tempo recorde.
Claro que os resultados poderiam ser muito melhores se fosse numa continuidade, e quando falo de resultados tem a ver mesmo com a relação que se estabelece com o espectador, não é? Com quem faz parte do processo e depois com quem vai receber. Então o parar, quando tu fazes essa pergunta, eu lembro-me da maratona, porque a maratona nós não sabíamos que ela ia acontecer. Eu tinha previsto um exercício e de repente tenho uma maratona, tenho estradas fechadas, não posso levá-los àquele sítio que eu estava à espera, mas a maratona fez-nos parar. E quando nós estamos a olhar para os corredores, eles estão parados ou eles estão a andar? Não é? Isto coloca-nos sobre esse pensamento. O parar não significa que eu tenha que estar enrijecida, não é? As crianças diziam, quando nós morremos nós não estamos parados, porque estamos a decompor-nos. Os agentes decompositores estão a desfazer-nos. E quando eles nos disseram isso... Pronto, claro que isto vai a outros níveis, mas o parar pode ser... Podíamos ficar aqui o resto da tarde. Sim, eu não tenho uma resposta muito clara também para dar. Se bem que eu sinto que se há alguma intuiçãozinha que possa partilhar contigo, dentro deste projeto, o que é parar é o momento em que estamos a fazer o espetáculo. É aquele 50 minutos, provavelmente, aproximadamente, aqueles 50 minutos suspendem o resto. Não estamos ali com aquelas pessoas e aquilo suspendeu aquele encontro, não é? Aquele encontro é que permite alguma forma de parar. Neste projeto é isto que eu senti e que eu estou a sentir ainda quando fazemos. Aquele encontro para o resto. Não nos para a nós necessariamente, sim, não é? Não, mas para o resto do mundo. Nós falávamos disso naquele momento. Nos ensaios, não é? Quando começa, ok, esquecemos a produção, o que temos que fazer, de repente tu entras e esse lugar do teatro como esse momento suspenso de encontro. Juliana, João, muito obrigado. Obrigado.